Nostalgia é um sentimento muito forte, e na minha perspectiva vivemos em uma sociedade profundamente nostálgica que assume não somente uma saudade em si, mas transforma esse sentimento em fórmula de resoluções de problemas atuais, com ideias do passado. E eu não falo somente dentro da cultura pop, com empresas de entretenimento jogando no verde para assegurar um sucesso reciclando franquias, mas em um contexto geral, de pessoas que adotam o saudosismo como estilo de vida. Mas não quero ser hipócrita, somente autocrítico mesmo, já que isso me afeta profundamente nas minhas ações. A primeira coisa que eu fiz ao pegar o meu PC novo foi revisitar jogos que marcaram minha infância, como Transformice e o Tank Online. E por mais que ainda seja divertido jogar, bate um sentimento de estranheza, talvez até de vazio, como se nada fosse como antes. E eu não tô falando das mudanças da mecânica do jogo, mas sim as sensações de antes, de jogar com os amigos em uma tarde qualquer. É interessante pensar que mesmo projetos como o ProTank, que buscam ser fiéis ao projeto antigo do Tank Online, não conseguem transmitir o mesmo sentimento. É como se fosse impossível fazer um recorte do tempo, o que acaba caindo naquele ditado que ao entrar em um rio duas vezes, você nunca tocou a mesma água. Esse tempo que fiquei sem postar nada, eu não estava exatamente parado. Na verdade, eu estava criando bastante coisa, tanto musicalmente, seja na faculdade ou trabalhando em vídeos para outros canais. Quem me acompanha há um certo tempo deve estar ciente que eu sou um MC de batalhas de rima. E bem, eu estava focado nisso. Eu estava vivenciando a experiência completa, colando no mínimo 3 vezes por semana, algo que eu não fazia antes. E isso me fez raciocinar o quanto o coletivo é importante para o ser humano e que houve uma grande mudança em minha autoestima e confiança. O que me lembra um tempo que eu estudei no ensino médio, com uma turma bastante unida que me traz outra reflexão. Não é porque é intenso que é eterno. A maioria das minhas amizades de lá eu não tenho mais contato. Poucas eu ainda converso com uma mínima frequência. Mas seria ingratidão da minha parte falar que não fizeram parte da minha melhora, do meu processo de amadurecimento e que eu guardo com bastante carinho, pois aquela experiência também me ajudou em relação à minha timidez, assim como as batalhas que agora estão sendo muito necessárias, principalmente pós-pandemia. E a pandemia particularmente foi bastante ruim para mim, nesse sentido assim de se isolar. Mas, enfim. Sobre animes, meu conteúdo no TikTok, apesar de ter baixado, ainda mantive alguns durante esse tempo. Outra coisa que mudou foi a minha opinião sobre Paul Scaling. Basicamente são debates de egos. Acabei percebendo isso e resolvi parar o conteúdo, apesar de dar bastante visualização. Não é algo que eu tenha cabeça para continuar fazendo. Acho que chega um ponto que você decide o que de fato é essencial. E eu acabei decidindo. Esses vídeos ensaios que eu faço, eu sempre me senti muito bem fazendo eles. Por esse motivo, minha principal missão nesse retorno é continuá-los e fazer com um pouco melhor aprimoramento o conteúdo. Apesar que eu não estou acompanhando nada ultimamente para falar sobre, mas ainda tem alguns projetos que eu quero continuar, que eu fazia antes e por algum motivo eu não continuei eles, como os arcos de Gintama e o que eu mudaria, que eu lancei um vídeo desses dois. Então eu pretendo sim escrever roteiros, dar uma melhorada na questão da edição e conseguir trazer esse conteúdo para vocês que eu acho interessante, ao menos eu acho. E pelo que eu vi nos comentários, bastante gente gostou também, né? Também, além disso, além de voltar com esses vídeos analisando, fazendo um vídeo ensaio, eu estava pensando em fazer outros conteúdos, como lives jogando jogos, finalmente fazer umas lives aqui, reagir a alguns vídeos e conversar com vocês, fazer esse tipo de interação mais próxima. Mas a gente ainda vai ver como é que vai conseguir encaixar tudo isso, porque apesar de eu estar no momento de férias, já já minha faculdade está voltando e aí eu fico mais perdido. Em formato de vídeo,
Eu não nego a vontade de fazer vídeos mais simplórios como tier list, o Ufufu, ou até papo do dia com algum convidado, como eu fazia antes, como eu na verdade fiz com dois, né? Mas eu pretendo voltar a fazer esse tipo de vídeos, porque eles são vídeos mais fáceis de produzir e bem mais rápidos. Mas enfim, tudo depende do feedback de vocês, eu vou ir testando e dependendo de como vocês reajam, eu posso trazer muito mais esse tipo de vídeo. Bom, isso daqui é um recomeço e eu espero recomeçar bem. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.